E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta terça-feira. Vamos falar do jogo de amanhã? Santos Internacional, fazer um pré-jogo. Tá? Um jogo importante, porque vocês sabem muito bem que o Santos, nesse momento, está na zona do rebaixamento. Em caso de vitória, o Santos deixa a zona de rebaixamento e empurra o Internacional. O Grêmio também cai, porque o Grêmio não vai jogar, entendeu? Então o Santos, se vencer o Internacional amanhã, tem possibilidades de dar uma boa subida na tabela de classificação, de tirar um pouquinho o pé dessa areia movediça que está puxando o Santos para o rebaixamento, e isso é algo que nos preocupa e bastante. Pessoal, mas antes de tudo mais, antes de falar sobre tudo isso, vamos ter outros assuntos aqui também. Tem um time para amanhã, vou falar do Internacional, árbitro do jogo, ingressos, a situação do Mike, tem também a situação do zagueiro, que eu vou contar para vocês, tem novidades sobre isso. Então, antes de falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho. Vocês sabem que tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. E ele está crescendo, já passei de 160 mil inscritos e eu estou muito feliz. E isso é muito bom, dá um gás danado aqui para a gente. Enquanto eu falo com vocês, estou puxando aqui a classificação do brasileiro, que eu esqueci de puxar antes de começar a nossa conversa. Tá bom? Gente, então vamos lá. O time para amanhã. Time para amanhã, informação que eu captei agora no final da tarde, que parece que de fato o Schmidt foi o escolhido pelo técnico Kleber Xavier para começar como titular. Segundo informações que eu colhi, o Kleber Xavier está com receio de começar o jogo com o Arão e ele sentir e ser obrigado a fazer uma substituição logo de cara. O que eu acho um absurdo, sabe? Um absurdo. Jogador de futebol hoje virou boneca de porcelana. Lembra? É que vocês não são da época de boneca de porcelana, né? São da época de boneca de plástico e tal. Antigamente não tinha boneca de plástico. As crianças, as meninas, tal, brincavam com boneca de porcelana. Caía no chão, quebrava. Caía no chão, quebrava. Era um terror. Era um terror. E quando quebrava, então, as menininhas choravam e tal. Era um horror. Isso aí quando eu era moleque. Entendeu? Quando eu era moleque. Então, o jogador de futebol hoje parece boneca de porcelana. Você encosta o dedo, ele se machuca. Encosta ele, ele reclama. Encosta ele, não posso jogar mais. Nós vimos aí no jogo contra o Mirassol. O Santos ficou um mês sem jogar. 30 descansando e 15 descansando e 15 trabalhando. Aí jogou contra o Flamengo, uma partida de alta intensidade, é verdade. Aí não pode jogar, os jogadores não puderam jogar contra o Mirassol. Tem essa da paciência, né? Mas enfim, é isso que eu apurei, tá bom? E o Santos deve entrar em campo com o Brazão, Escobar voltando à lateral direita, Basso voltando à zaga central, Luan Pérez e Souza. Schmidt no lugar do Rincon, que tá suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, Zé Rafael e Neymar. O Neymar voltando então a sua a posição que no primeiro momento todo mundo achava que era mais indicado, né? Ele flutuando ali atrás do atacante. O que vai acontecer? Que o atacante vai ser o David Washington, que está garantido também. Aí nós vamos ter pela direita o Roleiser, vamos ter ali pela ponta esquerda o Guilherme, e como eu falei para vocês agora há pouco, o David Washington centroavante. Vai ser o 4-4-2. Não sai disso. Não sai disso. Um 4-5-1 na melhor das hipóteses. Por quê? Porque os dois caras da beirada, o Guilherme e o Roleiser, vão se alinhar numa linha protegendo a linha de 4. E o Santos, o que vai acontecer nessa formação aí? O Kleber Xavier vai obrigar o Roleiser a correr atrás de lateral. E o lateral esquerdo do Internacional é o Bernabei. É o Bernabei, que já tem 3 gols e 2 assistências nessa temporada. Um argentino, assim como o Roleiser, muito bom jogador e rápido. Tem na ofensividade a sua principal característica. E mais ainda, do lado esquerdo, junto com o Bernabei, vai estar o Carboneiro, acho que é colombiano, rápido para danado, rápido para dedéu. É muito, imagina, Bernabei e Carboneiro. Eu acho que o Roleiser vai sair exausto no final do primeiro tempo. Porque o Kleber Xavier vai obrigar esse jogador que não tem essas características de marcação a correr atrás de lateral. Porque o Santos não sabe fazer uma marcação-pressão. Ele marca dentro do seu campo. Consequentemente, ele atrai o adversário lá para dentro da área do Santos. Então vai ser um horror. Vai ser um horror. Eu tô muito preocupado com esse jogo. Pelo que eu tenho visto, tomara que o Kleber Xavier monte uma nova estratégia de jogo
e faça o Santos marcar pressão no campo do adversário, avança as linhas, mas se avança as linhas... Sabe o que é engraçado? Vou falar um negócio para vocês. Quando o Basso estava jogando e o Gil estava no banco, todo mundo dizia que o Basso jogava porque ele era rápido e tinha boa saída de bola. Agora o Basso está jogando, todo mundo está falando que ele é lento. Não entendendo mais nada. Entendendo mais nada. Mas o fato é que, se avançar muito as linhas, você tem o Luan Pérez, que não é rápido, o Basso, que tem um pouquinho mais de agilidade, de rapidez, e você tem dois volantes aí, principalmente o Schmidt, que não é nada rápido. Então, ao que tudo indica, a gente vai ver um Santos marcando muito pouco a saída de bola do Internacional. Muito pouco. O Santos marcando dentro da sua intermediária ou ali a partir do meio campo. Por quê? Basso e Luan Pérez são lentos, Schmidt é lento também. Tá? E o Arão, que poderia jogar, tem um pouco mais de mobilidade do que o Schmidt, mas também não é um jogador lento, até por conta da idade dele. O Pituca é um jogador rápido, mas não marca nada. Não tá jogando nada e não marca bem. Então, seria ideal o Pituca começar a ir no lugar do Schmidt? Seria, mas a gente viu contra o Mirassol o que aconteceu. Ele saiu na metade do jogo. Então, com o Pituca, você teria condições de fazer um troço desse. Daria para você avançar as linhas, você teria os dois zagueiros protegidos pelo Pituca e no lado oposto da bola você sempre tem um lateral resguardando. Aí você abre uma linha de 4 para fazer a marcação. Mas não é isso que deve acontecer pela escalação, repito, Brazão, Escobar, Basso, Luan Pérez e Souza. Roleiser, Schmidt, Zé Rafael e Guilherme. Neymar e David Washington um pouco à frente. Essa é a escalação do Santos, tá bom? O Internacional está completo, à exceção do volante Fernando, que está já machucado, só deve voltar em outubro, porque a contusão dele foi uma lesão meio pelo que eu informei aí, não sei que tipo de lesão foi, mas é uma lesão tanto quanto complicada, ele só deve voltar em outubro. É a única ausência, mas ele já está lesionado há algum tempo, então esse meio campo já vem com Thiago Maia e Bruno Henrique, já jogando alguns jogos. O time do Internacional deve ser Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabé, que eu falei para vocês agora há pouco. Thiago Maia e o Bruno Henrique. Wesley, Alan Patrick e o Carboneiro, que eu mencionei também para vocês. E lá na frente o Borré. Tá? O Ener Valencia, equatoriano, fez uma ótima Copa do Mundo passada no Catar, tá na alça de mira da torcida, tá jogando nada. Absolutamente nada, e a torcida tá no veneno com ele entrou no segundo tempo aí contra o Ceará, foi vaiado, foi um horror. Então, tá no banco. E o Borré, que vem jogando muito bem, é o titular da equipe do técnico Roger Machado, tá? O Internacional, só para falar dessa venda aqui do Kaique Rocha, que foi para um time chamado Casa Piá, de Portugal, pelo que eu li, acho que eu li errado. Foi negociado por 500 mil euros. Esse menino foi base do Santos, ele ficou um ano no Santos. O Santos deve pegar um dinheiro para pagar o café. Entendeu? Mas pega porque ajudou a ser clube formador também. O Bernabé, eu falei para vocês, não sei se eu mencionei o número de jogos dele, são 26 jogos com 2 gols e 4 assistências. O Carboneiro, são 17 jogos com 2 gols e 2 assistências. Entendeu? Árbitro da partida, pessoal, tá definido também, tá? Vai ser o paranaense Lucas Paulo Torezin. Ele não apitou nenhum jogo do Santos nesse Campeonato Brasileiro até esse momento. Do Internacional ele apitou o jogo, lá em Porto Alegre. Internacional 0, Fluminense 2. Tá? E ele tem, nós já estamos aí na 15ª rodada, né? Tem time que não fez ainda. Tem time até com 13 jogos, caso do Juventude, Palmeiras. Tem time com 14, caso do Santos, Vasco. Mas já tem time com 15 jogos, como o Corinthians, que está indo para 16 jogos. E nesse Campeonato Brasileiro, o Torezinho, o árbitro da partida, apitou 7 partidas. 7 partidas. Ou seja, rodada sim, rodada não, ele está apitando. Ou seja, não é um árbitro de primeiro escalão dentro do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Tá? Então, poderia ser alguém melhor. Poderia, mas vamos torcer para que tudo isso dê certo. Gente, outra coisa também importante que eu quero falar com vocês. Mike. Como eu falei para vocês lá atrás, não sei se faz uma semana, uns 10 dias mais ou menos, o negócio tinha dado uma reviravolta. Porque o Palmeiras está insistindo em receber um dinheiro. Quer renovar com o Mike de qualquer jeito, para tentar pegar um dinheiro. Renova, aí tem a multa, você negocia lá e tudo bem. O Palmeiras fez isso com o Luan, o zagueiro, que hoje está jogando no México. Renovou, fez um contrato de renovação por um ano e acabou vendendo o Luan
Eu não lembro qual é o time que ele foi lá, se é o Toluca, eu não lembro que time que era, não importa. Ele acabou vendendo o Luan por 3 milhões e meio de dólares. Bom, o Mike não vale isso, óbvio que não. E outra coisa, o Santos, pelo que essa fonte que eu tenho no Santos me informou, falou o seguinte: não vamos pagar nenhum tostão pelo Mike. Então é um problema dele. Ou ele convence o Palmeiras a liberá-lo para ele chegar já ao Santos, ou vai jogar vai ficar esse semestre lá e no ano que vem para cá. Nós não vamos pagar nenhum tostão furado pelo Mike. Essa pessoa me disse. Entendeu? Agora, o André Hernan, ele publicou lá no UOL que o Grêmio está interessado no jogador, tá? E aí eu corri atrás de algumas fontes, algumas pessoas que eu conheço para falar sobre esse assunto, e essa pessoa me lembrou o seguinte, me disse o seguinte: Sormani, o Mike foi o pedido do Filipão, que o Filipão hoje é o CEO, é o Alexandre Matos do Cruzeiro, perdão, do Grêmio. O técnico é o Mano, mas o Felipão, que já treinou o Mike, foi campeão brasileiro com ele no Palmeiras, pediu o jogador. E ele tem um ótimo relacionamento com a Leila Pereira. Certo? Mais do que isso, ele tem um ótimo relacionamento com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que foi jogador dele na seleção de Portugal, quando o Filipão dirigia a seleção de Portugal. Então o Santos pode encontrar aí uma dificuldade nesse caso. Aí eu voltei a falar com essa pessoa que é minha fonte no Santos. Essa pessoa disse para mim o seguinte: fica tranquilo, ele não vai pro Grêmio. Tô passando para vocês, tô vendendo para vocês o peixe que eu comprei, tá? Informação do Hernan, que é muito bem informado, que o Grêmio tá de olho nele. A informação que eu peguei dentro do Santos: ele não vai para o Grêmio. A pessoa disse para mim: fique tranquilo, ele vai jogar no Santos. Aí eu perguntei: escuta, tem pré-contrato assinado? Você está tão seguro assim? Essa pessoa me disse: não tem. Falei: de onde vem essa segurança toda? A pessoa não me falou nada. Então é isso. Zagueiro central. Deixa eu anotar aqui um negócio aqui. Zagueiro central. O Santos está atrás de um zagueiro, tá? Está atrás de um zagueiro. Aí eu conversando com essa pessoa, eu até comentei com ela: escuta, vocês viram que o Tolói jogou no Goiás, no São Paulo, no Atalanta, seleção da Itália, se naturalizou e tudo mais? Está livre no mercado? Essa pessoa me disse: sim, foi prospectado, mas não faz parte do perfil que a gente está procurando. A gente está procurando um jogador rápido e muito bom na bola aérea. O Tolói não atende esses requisitos, então esquece. Estou falando do Tolói porque hoje no programa, lá na Opinião Placar, na TV Placar, onde eu trabalho, todo dia, de segunda a sexta, das 11 até meio-dia e meia, nós comentamos isso. Então eu aproveitei que eu estava conversando com essa pessoa e falei: escuta, o Tolói está no mercado. Eu falei assim: sabemos, já analisamos e não faz parte do perfil que a gente está procurando. Aí eu perguntei para essa pessoa: bom, jogador rápido e bom na bola aérea é o Adrielson. E como é que está a situação? Essa pessoa falou para mim: senhor Mani, isso virou muito. Acabou? Eu perguntei para ela. Ela falou assim: não acabou. Estamos ainda tentando. Deixa eu ver aqui exatamente as palavras, mas foi tanta conversa que eu vou ter que agora achar tudo que ela falou para mim. Porque é o seguinte: o Botafogo já tinha, o Botafogo está devendo dinheiro para o Santos, do John e do Jair. Aí o Santos quer abater o jogador nessa história, tá? Ou seja, pegar sem pagar nada. Porque o Adrielson, o Botafogo disse que o Adrielson vale 5 milhões e meio de euros. Essa é a pedida do Botafogo. Não vale. Aí o que essa pessoa falou para mim? O Santos ofereceu 3 milhões. O Botafogo quer 50% à vista. 3 milhões, 50% de 3 milhões dá 1 milhão e meio de euros. Que é exatamente o que o Botafogo deve para o Santos por conta do John, não é do Jair. Do John. Falei, aí o Santos propôs: olha, então vamos fazer o seguinte: a gente dá 3 milhões, sendo que 1 milhão e meio, que seria o dinheiro de entrada, 50%, já fica por conta do que vocês devem pra gente do John. E a gente paga 1 milhão e meio restante em 4 parcelas semestrais. Entendeu? Só que o Botafogo não topou. Ele quer a grana, porque o Botafogo também tá precisando de dinheiro. Tá precisando de dinheiro também.
Então ele quer o contrário, que o Santos dê 1,5 milhão e o que faltar seria abatido da dívida do John. Eu até brinquei com essas pessoas. Compra, diz que vai pagar e não paga, faz que nem o Botafogo faz. E aí a pessoa deu risada. KKKKKK. Falei, o Botafogo não faz isso? Como é que é? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Certo? Chumbo trocado, não dói. Então se você comprar o jogador do Botafogo e não pagar, eles vão reclamar do quê? Eles também não pagam? Eles também não pagam. Certo? Mas é isso. O Santos, essa pessoa falou para mim, Adrielson, esfriou, mas não acabou. O Alexandre Matos está tentando negociar. Como o Botafogo não quer abater da dívida, ou seja, dá o Adrielson e pum, quitar a parte da dívida que o Botafogo tem com o Santos, o Alexandre Matos está negociando com o Botafogo, deve ser com o Tairo Arruda, né? Não é com o Texto, é com o Tairo Arruda, que é o cara lá do Botafogo, negociando um valor para ir tentar fazer uma composição para comprar o jogador, certo? Então é isso. Situação do Mike, vocês não sabem, eu expliquei para vocês, a situação do Adrielson. O Adrielson não é o único zagueiro que o Santos está procurando nesse momento. O Santos está prospectando mais zagueiros no mercado. O que isso quer dizer? Que o Santos precisa contratar um zagueiro e a direção do Santos sabe muito bem disso e está atrás desse zagueiro. Entendeu? Aí você fala para mim, pô, senhor, mas vem o Mike, vem o zagueiro também, o Mike, eu falei para vocês, ou vem de graça ou vem só no final do ano. Porque o Santos entende que com o Igor Vinícius e com o Escobar, dá para levar. Agora, gente, pelo amor de Deus, contra o Mirassol, ninguém jogou nada, à exceção do Brasão. Ninguém jogou nada. Agora tá todo mundo no veneno com o Igor Vinícius. Meu Deus, olha a partida que o Igor Vinícius fez contra o Mirassol. Não dá para acreditar nele. Mas pera um pouquinho, mas ninguém jogou nada. Ninguém jogou nada. Por que o foco vai pro Igor Vinícius? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Entendeu? Vamos esperar mais um pouco. Bom, outra coisa, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui, questão da renda, tá? 9 mil ingressos foram vendidos, cerca de 9 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã contra o Internacional. Baita jogo, hein, gente? Santos Internacional. Santos Internacional. Só 9 mil ingressos foram vendidos. Só. Essa gaiola não tem jeito. A gaiola e os Belmirolândios. Porque a Belmirolândia, ela é habitada não só por gente que dirige, que está lá dentro do Santos, mas a Belmirolândia é também parte dessa torcida do Santos que mora lá em Santos e é preguiçosa. E que não vai no campo. Aqueles caras que têm cativa, aqueles caras que podem comprar o ingresso e não compram. Entendeu? Então, esse mundo, essa Belmirolândia é um problema enorme para o Santos. É um problema enorme. Aí eu estava até conversando com essa pessoa sobre isso, e essa pessoa falou para mim, senhor Mani, mas você pode ter certeza que o dia que a Vila Belmiro estiver em pé, reformada, isso vai mudar. E até usou um exemplo que eu vivo usando aqui com vocês. O Palmeiras, antes do Allianz, tinha o Parque Antártica, ou Palestra Itália. E a média do Palmeiras era de 14 mil pessoas. Passou agora para 29 mil, 30. Dobrou. Então a expectativa do Santos qual que é? Que o Santos venha a ter uma média de uns 25, 26, até 27 mil pessoas por jogo. Claro, o estádio novo cativa. Por quê? O Allianz Parque está no mesmo lugar. O Palmeiras é o mesmo time. Dobrou. Por quê? Porque o estádio cativa. Estádio cativa. Restaurante novinho, você vai, uma delícia. Aqueles restaurantes velho, barata andando no corredor, subindo na parede, rato passando na calçada. Pô, você não quer? A Vila Belmiro é mais ou menos isso, gente. A Vila Belmiro, lamentavelmente, é mais ou menos. Está escangalhada, está velha. Porque, com o passar do tempo, ninguém cuidou da Vila Belmiro e dilapidou esse patrimônio santista. Então agora vai ter que ser reformada para que se levante uma arena ali no lugar e para quem sabe o Santos venha ter futuramente um estádio onde ele possa jogar e abrigar um grande número de torcedores. Mas enquanto isso não acontece e a gaiola está à disposição, foram vendidos cerca de 9 mil ingressos. 9 mil ingressos. A expectativa é que cheguem nos 10 mil. Então, a renda não deve ser grande coisa, o dinheiro vai ser curtinho, mas a gente espera que esses torcedores que estejam lá na Vila Belmiro apoiem, deem moral para o Santos, tal, essas coisas todas que a gente sabe que é muito importante. Agora sim, para finalizar, essa mesma pessoa falou para mim o seguinte, senhor Mani, mais uma vez eu te falo, até o final da gestão do Marcelo Teixeira, o Santos
já virou uma SAF. Falei, tem proposta? Tem, e não são poucas. Falei, da onde? De fora e do Brasil. Aí eu falei assim, do Brasil? Vocês estão brincando, né? Quem no Brasil tem expertise para comprar o Santos? Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Cruzeiro. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Atlético. Vocês viram o que aconteceu lá com o Justo no Coritiba. O Atlético, o Rony entrou na justiça hoje contra o Atlético, requerendo o passe, né, o direito federativo dele, econômico, federativo, tudo. Porque o Atlético não paga salário. A pessoa me falou que o Scarpa, o Lianco, o Rony, tem mais uns 2 ou 3 jogadores, deixa eu ver. Tá aqui, vamos ver, tá perto aqui. Ó, Rony, Gustavo Scarpa, Lianco, Bernário e Igor Gomes. Esses jogadores estão... O Lianco já é, o Rony é certeza, os outros, o Gustavo Scarpa, o Lianco, o Bernário e o Igor Gomes, eu não tenho fechado isso. Mas a informação que essa pessoa me passou é que esses jogadores vão entrar na justiça. O Rony já entrou contra o Atlético pedindo a quebra do contrato por falta de pagamento. E o Cruzeiro, meu companheiro, tá numa draga danada. O Cruzeiro, se ele não bater campeão brasileiro no final do ano, essa pessoa estava falando para mim, eu concordo com ela. Olha, vai ser complicado. Vai ser complicado. Se bater, vai ter um fôlego. Que fôlego é esse? Financeiro, que vai entrar um dinheirinho. Vai ser fôlego de pressão de torcida. Não vai ter, porque é campeão brasileiro. Fôlego da mídia cruzeirense. Vai diminuir, porque o time acabou de bater campeão brasileiro. Fôlego do pessoal do marketing, que vai conseguir trabalhar melhor, porque o time está indo para Libertadores, campeão brasileiro, é uma marca boa. Mas, gente, é uma situação complicada. Complicada. Os meninhos estão destruindo o Atlético. O Pedrinho, do supermercado BH, estava levando o Cruzeiro para o mesmo caminho. O Justus esteve no Curitiba. E não sei se continua lá ainda, mas estava sendo tocado de lá. Porque o Curitiba, da Série A, foi para a Série B. Foi para a Série B. Entendeu? Então, gente, é muito complicado. Eu falei para essa pessoa, pelo amor de Deus, avisa lá para o pessoal do Santos, que você conhece, não negocie o Santos com nenhuma empresa nacional. Porque ninguém aqui tem vocação para isso, gente. Ninguém tem. Essa pessoa me disse, olha, senhor Mani, a tendência é que seja negociado com um grupo de fora. Com um grupo de fora. Tomara. Mas tem que ser com um grupo de fora que tenha experiência no ramo. Porque não adianta nada você pegar lá um cara, um milionário da Ucrânia, do Cazaquistão, que não tem experiência nenhuma, mas sem dinheiro, para comprar o Santos. Tem que ser para um grupo que tenha experiência no assunto. Know-how, conhecimento, expertise. Entendeu? Pessoal, é isso aí. Curtiram o vídeo? Se curtiram, dê um like, ative o sininho, tá? Ative as notificações, como eu falei. Conta para os seus amigos. Dê um like no vídeo. Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. Está crescendo, eu sei disso. Graças a vocês. Nos falamos.